Você já ouviu falar de alguém que fez um pacto e desapareceu sem deixar vestígios? Essa é a história de Rafael, um jovem comum, morador de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Ele trabalhava como atendente em uma padaria durante o dia e passava as madrugadas estudando programação, sonhando em um dia mudar de vida. Mas quanto mais o tempo passava, mais ele sentia que nada dava certo. Emprego ruim, sem dinheiro, sem amigos. A sensação de estar preso em uma vida que não era dele foi se tornando um peso insuportável. Até que, em uma madrugada qualquer, navegando por fóruns obscuros da internet, Rafael encontrou um tópico chamado Pactos Reais, sua vida muda em 7 dias. A princípio, achou que fosse só mais uma bobagem conspiratória. Mas a curiosidade venceu o medo. E ele clicou. O tópico era diferente de tudo que ele já tinha lido. Depoimentos de pessoas anônimas diziam ter feito pactos com entidades do outro lado, em troca de sucesso, dinheiro, fama. Mas havia regras. Sempre havia regras. A principal era simples, mas assustadora. Você deve escrever o que deseja em uma folha de papel, em letras vermelhas, e enterrá-la exatamente às 3 horas da manhã em um lugar isolado, onde ninguém possa te ver. E então, aguardar. Rafael riu daquilo. Mas uma parte dele começou a pensar, e se for verdade? Naquela mesma madrugada, ele escreveu, quero mudar de vida. Quero dinheiro, reconhecimento, poder. E, com um marcador vermelho velho que achou em uma gaveta, fez exatamente como o tópico mandava. Saiu de casa com o papel em mãos, caminhou até o matagal atrás da escola abandonada no bairro e enterrou. Quando voltou para casa, não conseguia dormir. Algo o observava na escuridão. Na manhã seguinte, tudo parecia igual. Mas pequenas coisas começaram a mudar. Rafael recebeu uma mensagem de uma empresa grande de tecnologia, oferecendo uma vaga remota. O e-mail dizia que eles encontraram seu perfil por acaso, e que gostariam de conversar. Dias depois, ele já estava contratado, ganhando 10 vezes mais do que na padaria. Seu rosto passou a ser notado nas redes. Vídeos que ele postava como hobby começaram a viralizar. Era como se uma força invisível tivesse destravado tudo. Em menos de uma semana, Rafael se tornou outro homem. Confiante, rico, influente. Mas o que veio depois, ninguém esperava. No 8º dia, ele não apareceu no trabalho. Nem respondeu mais ninguém. A polícia foi chamada, e ao entrar em sua casa, tudo estava intacto. Menos uma coisa. A cadeira onde ele costumava trabalhar estava completamente queimada, como se alguém ou algo tivesse sido incinerado ali. E no monitor do computador, havia só uma mensagem em vermelho. Você teve o que pediu. Agora é a sua vez. Ela tinha apenas 16 anos quando fez o pacto. O nome dela era Bianca. Uma adolescente como qualquer outra, morando com a mãe em um pequeno apartamento no centro de São Paulo. Mas havia algo diferente em Bianca. Desde muito nova, ela se sentia deslocada, como se o mundo à sua volta não fizesse sentido. Sofria bullying na escola, era ignorada nas redes sociais e passava horas trancada no quarto ouvindo músicas melancólicas e escrevendo em um diário que ninguém jamais leu. Em uma dessas noites, enquanto navegava pelo TikTok, ela encontrou um vídeo que parecia uma piada. Uma trend onde as pessoas diziam ter feito um pacto com a entidade do espelho. A maioria dos vídeos era claramente encenada, gente tentando assustar por diversão. Mas um deles chamou sua atenção. Não tinha edição, não tinha trilha. Apenas uma menina filmando o próprio rosto, chorando, com os olhos arregalados, dizendo, não façam isso, ela aparece mesmo. No dia seguinte, Bianca não parava de pensar naquele vídeo. Pesquisou tudo o que podia. E quanto mais lia, mais envolvida ficava. Descobriu que o ritual vinha de uma antiga lenda urbana japonesa adaptada ao Brasil. Se você escrevesse seu maior desejo em um batom vermelho e desenhasse um símbolo específico no espelho, exatamente às 4h04 da manhã, a entidade conhecida apenas como ela apareceria. Mas em troca,
ela levaria algo. Ninguém sabia o que. Bianca não hesitou. Na madrugada seguinte, às 4h03, ela estava em pé, com o batom da mãe em mãos, e o coração batendo tão forte que era possível ouvir. Escreveu no espelho: "Quero ser vista. Quero ser amada." Desenhou o símbolo com a mão trêmula. E esperou. O relógio virou para 4h04. E foi nesse momento que as luzes do banheiro piscaram, e o reflexo parou de imitar seus movimentos. Nos dias que se seguiram, a vida de Bianca mudou completamente. Ela virou o centro das atenções na escola. Seus vídeos no TikTok explodiram. Passou a ser chamada para festas. Marcas começaram a procurá-la. A menina invisível agora era estrela de todos os lugares. Mas havia algo errado. O reflexo no espelho parecia diferente. Pequenas coisas começaram a falhar. Às vezes, quando se olhava rapidamente, via o reflexo sorrindo mesmo quando ela não estava sorrindo. Outras vezes, ele piscava com atraso. Uma noite, ela acordou com o som de alguém batendo do outro lado do espelho. E quando acendeu a luz, havia uma frase escrita no vidro, como se tivesse sido rabiscada por dentro: "Agora você é minha." Bianca tentou apagar, mas não saía. Chamou a mãe, mas a frase havia sumido. Parecia loucura. Mas na noite seguinte, o espelho estava rachado como se algo estivesse tentando sair de dentro. Aos poucos, a fama virou terror. Bianca passou a ser vista como estranha pelos seguidores. Vídeos bizarros começaram a aparecer na sua conta, vídeos que ela jura nunca ter gravado. Em um deles, seu reflexo sorria, com os olhos completamente pretos, dizendo: "Eu sou a que você pediu. E agora, você é quem some." Bianca desapareceu uma semana depois. Sua mãe diz que ela foi dormir e nunca mais acordou. Mas há um detalhe que arrepia até hoje: o corpo nunca foi encontrado. No lugar da cama, havia apenas um espelho, e nele, Bianca ainda pode ser vista. Presa, batendo, implorando para sair. Mas ninguém responde, porque quem olha por mais de 10 segundos, também desaparece. Pouca gente conhece essa história, e os poucos que conhecem, preferem fingir que ela nunca existiu. Tudo começou em 1997, na zona rural de Pernambuco, num vilarejo esquecido chamado Serra Negra do Norte. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado. Casas simples, sem internet, sem telefone, onde os moradores viviam da agricultura e de uma rotina silenciosa. Mas naquele ano, algo mudou. A chegada de um forasteiro, um homem alto, de terno preto, que ninguém sabia de onde vinha, virou o centro de todas as conversas. Ele não falava muito, apenas dizia que estava em busca de quem tivesse coragem de mudar o próprio destino. O nome dele, ninguém sabe ao certo, mas todos o chamavam de o Doutor. E o que veio depois, deixou cicatrizes profundas demais para serem esquecidas. Na época, um jovem chamado Elias, de apenas 23 anos, vivia com os pais em uma chácara afastada do centro do vilarejo. Inteligente, mas revoltado com a vida simples e sem futuro que levava. O sonho de Elias era ser escritor. Passava noites escrevendo contos sombrios, que escondia num caderno de capa preta. Sentia que era bom, que tinha talento, mas ninguém nunca lia. No fundo, acreditava que morreria ali, anônimo, sem ter tido a chance de mostrar sua arte ao mundo. Foi numa dessas noites em claro, enquanto escrevia à luz de uma lamparina, que ele ouviu batidas na porta. 3 batidas secas. Quando abriu, ali estava o homem de terno preto. Alto, pálido, olhos claros demais para serem naturais. Ele olhou diretamente para Elias e disse: "Você quer que o mundo te conheça, não quer? Eu posso fazer isso acontecer." Elias ficou paralisado. Aquele homem sabia o que ele sentia, o que ele queria, sem que ele dissesse uma palavra. O forasteiro entregou um envelope selado com cera vermelha. Disse apenas: "Leia quando estiver sozinho. E se aceitar, saiba que não tem volta." Elias fechou a porta sem dizer nada, mas no fundo, já sabia que abriria aquele envelope. Dentro, havia um contrato. Era curto. Uma única cláusula:
Você terá reconhecimento eterno, desde que o mundo acredite na sua dor. Assinou no impulso. Com uma faca de cozinha, cortou o dedo e assinou com o próprio sangue. Na mesma noite, algo estranho aconteceu. Um vento forte soprou pela janela, e todas as páginas do caderno de Elias foram arrancadas, voando como se tivessem vida própria. Quando ele acordou, o caderno estava vazio, mas seus contos estavam publicados em revistas, jornais, blogs, como se já estivessem escritos há anos. Os dias seguintes foram uma avalanche de reconhecimento. Um jornalista de Recife apareceu no vilarejo perguntando por ele. Disseram que um novo talento havia surgido e que suas histórias estavam emocionando o país. Elias foi convidado a lançar um livro. Em menos de 2 meses, estava em São Paulo, dando entrevistas, assinando contratos, vivendo tudo aquilo que sempre sonhou. Mas o preço começou a cobrar. Seus pais, do nada, começaram a enlouquecer. A mãe acordava gritando, dizendo que o homem de terno preto estava dentro do quarto. O pai, antes saudável, passou a definhar, como se algo sugasse sua energia. Em pouco tempo, ambos estavam mortos. E ninguém conseguia explicar as causas. Mas Elias sabia. O pacto havia sido selado. E agora, a dor era o combustível da sua fama. Quanto mais sofrimento ele passava, mais sucesso ele fazia. Perdeu amigos. Foi traído. Sofreu acidentes. Cada tragédia, cada lágrima, era seguida de uma nova conquista. Livros esgotados. Prêmios. Dinheiro. Mas por dentro, Elias se tornava um vazio ambulante. Começou a ter alucinações. Sonhava todas as noites com um salão escuro, onde vozes sussurravam frases que ele depois encontrava nos seus próprios textos. Era como se ele não escrevesse mais, apenas transcrevesse o que algo, ou alguém, ditava. Tentou parar. Jogou fora o caderno, se internou, tomou remédios. Mas o sucesso continuava. Automaticamente. Como se não dependesse mais dele. Até que, num ato de desespero, ele sumiu. Deixou a carreira no auge. Nenhuma explicação. Nenhuma carta de despedida. Dizem que Elias voltou ao vilarejo. Outros juram que ele enlouqueceu e vive como mendigo em alguma estrada do sertão. Mas há quem diga algo pior, que ele nunca existiu. Que Elias era apenas um personagem, criado por alguém que assinou o pacto há décadas atrás. E que, como prometido, o mundo conheceria sua dor. Mesmo que essa dor nunca tivesse fim. Ela se chamava Helena, professora de história, dedicada, respeitada por todos na escola onde trabalhava no interior do Paraná. Uma mulher de hábitos simples, que levava a vida com calma e equilíbrio. Mas por trás do sorriso tranquilo e da postura firme em sala de aula, havia um vazio que ela escondia há anos. Em 2006, Helena perdeu o filho único, Mateus, vítima de um acidente de carro. Ele tinha apenas 12 anos. Desde então, ela passou a viver no piloto automático. Dava aulas, voltava para casa, comia sozinha, dormia pouco, e todos os dias, às exatas 20h45, acendia uma vela branca no quarto do filho, que permanecia intocado. Foi nesse quarto, 11 anos depois da tragédia, que tudo começou a mudar. Uma mudança que viria da dor, da saudade, e de um pacto que ela jurava jamais fazer. Mas ninguém sabe o que é capaz de fazer. Até a dor falar mais alto que o medo. Era uma noite de inverno. Fria, silenciosa, daquelas que parecem prender o ar dentro das paredes. Helena acendeu a vela como sempre, mas naquela noite, ela não conseguia parar de chorar. Caiu de joelhos no chão e, pela primeira vez em anos, falou em voz alta. Eu daria qualquer coisa para te ter de volta, Mateus. Qualquer coisa. A vela tremeu. O ar ficou mais denso. E, naquele instante, uma batida seca ecoou da porta do quarto. 3 batidas. Sem força, sem raiva. Apenas precisas. Helena congelou. Abriu a porta devagar. Ninguém. Mas havia algo no chão.
um bilhete escrito à mão, com uma caligrafia fina, antiga. Dizia apenas: 3 noites, 3 sinais, 3 escolhas. Ele voltará. Helena ficou paralisada. Achou que estivesse tendo um surto. Mas o que aconteceu nas 3 noites seguintes ultrapassou qualquer limite da lógica. Na primeira noite, enquanto dormia, ouviu risadas. Risadas infantis vindo do corredor. Quando abriu os olhos, viu pegadas pequenas de barro indo do quarto até a cozinha. Ela seguiu as pegadas, tremendo, até chegar na mesa. E lá estava, um prato com arroz e naguetes, o prato favorito de Mateus. Pronto, quente, como se alguém acabasse de cozinhar. Ela caiu em prantos. Na segunda noite, acordou com um som vindo do rádio antigo no quarto do filho. Era uma música que ele sempre ouvia, uma gravação rara de uma fita cassete. O detalhe: a fita havia sido destruída no acidente. Mas ali estava a música, tocando como se nunca tivesse parado. E a vela, acesa sozinha, sem fósforos por perto. Na terceira noite, Helena foi despertada por uma voz. A voz dele, nítida, do lado de fora da casa. Ele dizia: "Mãe, abre a porta." Ela correu até a entrada, mas antes de abrir, viu pela janela algo que a fez duvidar da própria sanidade. Era Mateus, exatamente como no dia do acidente. Mesma roupa, mesmo sorriso, mas havia algo errado. Os olhos estavam opacos, como os de uma boneca de porcelana. Mesmo assim, ela abriu, e ele entrou. Sentou-se no sofá, pegou o controle da TV e disse: "Eu voltei, mãe." Os dias seguintes foram uma mistura de sonho e pesadelo. Mateus estava ali. Falava pouco, mas agia como antes. Comia, dormia, assistia desenho, mas não envelhecia. E às vezes, nos cantos da casa, ele ficava imóvel, encarando nada por horas. Helena fingia não notar. Preferia a presença do que a dor da ausência. Até que começou a notar mudanças. Plantas murchavam perto dele. Relógios paravam. E os espelhos mostravam o reflexo dele com atraso. Certa manhã, ela acordou e ele estava parado ao lado da cama. Disse: "Você tem que escolher." A voz dele mudou, mais grossa, como se 2 tons falassem ao mesmo tempo. Ele explicou. O pacto havia sido aceito. 3 sinais. 3 noites. Mas agora, a escolha era dela. Ou manteria naquele plano e, com o tempo, sua própria alma seria consumida em troca ou deixaria partir, definitivamente. Helena implorou, chorou, gritou, mas não havia brechas. A presença dele era real e pesada. A casa começou a apodrecer aos poucos. Mofo nas paredes. Insetos aparecendo do nada. A energia caiu e nunca mais voltou. Helena sabia. Manter Mateus ali era contrariar a ordem natural. Mas como escolher entre a sanidade e o amor de mãe? Na noite seguinte, ela acendeu a última vela. Abraçou o filho e disse: "Eu te amo. Mas agora, você tem que ir." Ele não resistiu. Apenas olhou para ela e disse: "Eu te vejo do outro lado." E sumiu. No lugar onde estava, apenas cinzas. Desde então, Helena vive sozinha. Ninguém mais a visita. Dizem que abandonou o trabalho, que conversa sozinha, que acende velas em pontos aleatórios da casa. Mas alguns vizinhos afirmam ter ouvido risadas de criança ao anoitecer. Outros dizem que, quando passam pela casa, sentem um arrepio gelado e veem, por um segundo, um menino na janela, sorrindo. A pergunta que fica é: será que ela realmente desfez o pacto? Ou será que aceitou o preço e está apenas esperando a hora de partir também? Em uma pequena cidade do norte do Brasil, onde a agricultura ainda era o principal meio de sustento, existia uma velha história contada apenas sussurrando, nas rodas de amigos e nas portas das casas. A história de uma mulher chamada Cláudia, que se tornou famosa na região por um pacto que a levou a um destino aterrador.
Cláudia era uma mulher simples, mas com um olhar determinado, daqueles que não se contentam com a mediocridade. Ela trabalhava como costureira e, ao longo dos anos, se tornou reconhecida por suas habilidades com as agulhas. Ela conseguia criar roupas que pareciam ter saído dos sonhos das pessoas, peças tão perfeitas que pareciam ter sido feitas por mãos divinas. Mas sua vida, por mais talentosa que fosse, não passava de uma luta constante contra a pobreza. Cansada de ver seu trabalho sendo subestimado, Cláudia começou a questionar por que outras pessoas conseguiam alcançar fama e fortuna, enquanto ela se via estagnada. Foi em uma dessas noites de desespero que ela ouviu falar de um misterioso homem que visitava cidades do interior, oferecendo aos desesperados um caminho para seus desejos. Ele se chamava apenas o Conde. Contavam que ele não tinha um rosto fixo, mas sempre surgia em momentos de angústia, oferecendo acordos com um preço muito alto. Em uma madrugada fria, Cláudia, sem mais alternativas, decidiu procurar o Conde. E foi ali, na beira da estrada, à luz da lua, que ela finalmente o encontrou. Ele estava exatamente como os boatos diziam, alto, com um casaco escuro que parecia absorver a luz, e um olhar profundo e gelado. Ele sabia quem Cláudia era, sabia exatamente o que ela queria. E lhe fez uma proposta direta. Você quer ser rica, famosa e ter seu nome imortalizado nas mais altas rodas da sociedade, mas em troca, você me dará a sua alma. Cláudia, sem hesitar, respondeu que aceitava. O Conde lhe entregou um espelho antigo, dizendo que ela deveria olhar para ele até que visse algo além de seu reflexo. Quando você vir o que não é visível aos outros, seu destino será selado, ele disse, antes de desaparecer na escuridão. Cláudia passou os dias seguintes olhando para o espelho, mas nada parecia acontecer. Ela já começava a duvidar de que tivesse feito a escolha certa quando, uma noite, enquanto observava, viu uma figura atrás de si. Era uma sombra, uma forma indistinta, mas com olhos que brilhavam como fogo. O medo tomou conta de sua alma, mas algo dentro dela disse que era tarde demais para voltar. Quando ela se virou para fugir, a sombra se projetou para frente e tocou sua pele. E naquele instante, Cláudia sentiu uma onda de poder, algo indescritível, como se toda a energia do universo estivesse entrando em seu corpo. Sua mente clareou, e ela soubera, em um só instante, que seu desejo estava prestes a se realizar. Mas o preço viria logo em seguida. Nos dias seguintes, a vida de Cláudia mudou completamente. Suas roupas começaram a ser procuradas por pessoas influentes. Ela recebeu convites para confeccionar vestidos para celebridades. Ela estava finalmente no centro da atenção. Mas o que parecia um sonho, logo virou um pesadelo. As pessoas que a elogiavam eram cada vez mais distantes. As roupas que ela criava agora não pareciam ter mais alma, como se fossem feitas sem nenhum propósito além de agradar aos outros. E em cada espelho que Cláudia olhava, ela via, em cada um deles, a mesma figura escura e sem rosto, que parecia seguir seus passos. À noite, ela ouvia sussurros vindos de dentro de sua própria casa, e os espelhos, agora, refletiam algo que não era ela, mas uma versão distorcida, apática e vazia de si mesma. Aos poucos, a saúde de Cláudia começou a deteriorar. Seu corpo não era mais o mesmo. Suas mãos, antes ágeis e fortes, começaram a tremor, e sua pele parecia envelhecer a cada dia. Em uma manhã, ao acordar, ela notou que seu rosto estava pálido e sem vida, como se estivesse vendo a própria morte refletida no espelho. Ela sabia o que aquilo significava. O pacto estava cobrando seu preço. Quando ela tentou fugir, foi tarde demais. Sua alma já estava nas mãos do Conde. No último dia de sua vida, ela estava no auge da fama, com seu nome estampado em jornais e revistas, mas a solidão a consumia. E, à meia-noite, o Conde apareceu para reclamar o que era dele. No lugar de Cláudia, restou apenas um eco de quem ela foi. O Conde levou o que tinha lhe prometido, deixando para trás apenas os resquícios de um destino torturado. Dizem que sua alma ficou aprisionada dentro dos espelhos de suas criações. Quem ousa olhar atentamente para os reflexos de suas roupas nas vitrines ou em fotos antigas, pode ver, por um breve momento, o rosto de Cláudia, pálido e vazio, olhando de volta para quem a observa. Ela virou uma lenda, uma advertência para aqueles que buscam poder sem medir as consequências. A moral de sua história: que nenhum desejo vale o preço de perder o próprio ser.
E que, às vezes, as escolhas erradas não podem ser desfeitas. Em uma pequena aldeia isolada no norte de Minas Gerais, rodeada por montanhas e florestas densas, existia uma história que, por gerações, fora contada ao redor das fogueiras e nas mesas de jantar. A história de um homem chamado Antônio. Antônio era conhecido por ser um homem simples, de poucos amigos e com caráter íntegro, mas como muitos habitantes da região, ele também tinha um grande desejo, a ambição. Desde pequeno, ele sempre sonhou em ser rico e poderoso, mas sabia que nas condições em que vivia trabalhando como vaqueiro para um fazendeiro que mal lhe dava comida, nunca conseguiria alcançar seus objetivos. Ele havia ouvido histórias sobre um pacto que poderia mudar sua vida, um pacto com um ser chamado o Serpente. Ninguém sabia exatamente quem ou o que era esse serpente, mas suas lendas eram conhecidas. Diziam que ele possuía um poder ancestral capaz de conceder qualquer desejo, mas, como todos os pactos, ele tinha um preço. E o preço seria cobrado da maneira mais cruel e implacável possível. Certo dia, após mais uma noite de dificuldades e promessas quebradas, Antônio decidiu que era hora de procurar esse serpente. Ele ouviu falar que o ser só se apresentava em lugares de grande sofrimento, onde a dor e a desesperança estavam presentes. Armado com uma faca e uma coragem que só o desespero poderia oferecer, ele se embrenhou na floresta que cercava a aldeia. A jornada foi longa, e as árvores pareciam se fechar ao seu redor. A cada passo, o ar ficava mais pesado, e um silêncio inquietante tomava conta do ambiente. Mas ele não se importava. Sua mente estava focada no objetivo, e ele sabia que o destino o aguardava. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, ele chegou a uma clareira, onde uma gigantesca árvore, com troncos retorcidos e folhas escuras, se erguia como um monstro silencioso. Ali, no centro, ele viu algo que parecia não pertencer à realidade. Uma figura alta e encapuzada, com olhos brilhantes e uma pele coberta por escamas douradas. O Serpente. Você veio até mim, Antônio. A voz do serpente era suave, quase hipnótica, mas carregada de uma frieza assustadora. Sabe por que estou aqui? Para lhe dar o que deseja. Mas lembre-se, tudo tem um preço. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não hesitou. Ele sabia o que queria. Quero ser rico, quero ter poder, quero ser alguém que todos respeitem e temam. Não importa o que eu tenha que pagar, disse ele, sem pensar nas consequências. O serpente sorriu, uma expressão que parecia cruel e sombria. Ele fez um gesto e, de repente, um contrato apareceu nas mãos de Antônio. Era um pergaminho antigo, com uma caligrafia que parecia se mover como se estivesse vivo. O serpente disse: assine aqui, e você terá tudo o que deseja. Mas, quando seu desejo for cumprido, o seu destino será selado. A dor será a sua companhia, e a solidão será a sua consorte. Antônio, sem pensar duas vezes, cortou o dedo e assinou com sangue. O serpente guardou o pergaminho e, com um movimento, desapareceu na escuridão. Naquele instante, Antônio sentiu um calor intenso em seu corpo, como se uma energia invisível tivesse sido injetada nele. Ele sabia que algo estava prestes a mudar, mas não podia imaginar o que viria a seguir. Nos dias seguintes, a vida de Antônio se transformou de maneira extraordinária. Ele passou a ganhar fortunas. As fazendas em que ele trabalhava, antes pequenas e sem recursos, começaram a prosperar de maneira inexplicável. Antônio foi promovido rapidamente, e logo ele era o fazendeiro mais rico da região. Seu nome começou a ser conhecido, e as pessoas se curvavam diante de sua riqueza e influência. Mas, à medida que sua fortuna aumentava, ele começou a sentir algo estranho. Uma sensação de vazio, como se o dinheiro e o poder não fossem suficientes para preencher o buraco dentro de si. Ele passou a se isolar cada vez mais, afastando-se das pessoas, até mesmo de sua própria família. A solidão foi a primeira parte do preço que ele teve que pagar. Mas a verdadeira cobrança começou a se manifestar nas noites de insônia. Antônio começou a ouvir sussurros em sua casa, sussurros que o chamavam pelo nome, mas quando ele se virava, não havia ninguém lá. Ele via sombras se movendo pelas paredes, e por mais que tentasse ignorar, sentia uma presença sinistra a cada esquina. Não demorou para que ele começasse a ver figuras sombrias, com olhos vermelhos brilhando na escuridão, observando-o.
Em uma dessas noites, enquanto caminhava pelo jardim, ele viu algo que jamais esqueceria. Uma serpente gigante, com escamas douradas, estava enrolada ao redor de sua casa, sibilando palavras que ele não conseguia compreender. Ela se aproximou dele e disse: "Você já não é mais o homem que foi. Seu preço está prestes a ser cobrado." Foi nesse momento que Antônio percebeu que o pacto não só o havia enriquecido, mas também o tinha transformado. Ele não era mais humano. Seus olhos estavam agora dourados, suas mãos eram cobertas por escamas, e ele sentia que sua alma estava sendo consumida, pedaço por pedaço. A dor que ele sentia não era física, mas emocional e espiritual. Ele havia trocado sua humanidade por tudo o que desejava, e agora estava preso em uma existência que não era mais a sua. O serpente retornou, e com um sorriso satisfeito, disse: "A verdadeira riqueza, Antônio, não está no ouro, mas na alma. E agora, você não possui mais a sua." Desde aquele dia, Antônio desapareceu. Alguns dizem que ele ainda vive na floresta, amaldiçoado, uma sombra de si mesmo, preso entre o desejo e o vazio. Outros afirmam que ele foi consumido pelo próprio pacto, tornando-se parte da escuridão que agora o habita. Mas a lição da sua história permanece. O desejo de poder, quando alimentado pela ambição desmedida, pode levar a pessoa a perder tudo, até mesmo a sua humanidade. O som da chuva batendo nas janelas era a única coisa que quebrava o silêncio na pequena cabana. Mas naquele momento, ele ouviu algo mais. Algo que não deveria estar lá. Um suspiro, baixo, quase inaudível. E então, a porta se fechou sozinha. Lucas sempre foi um amante da natureza. Como um fotógrafo de paisagens, ele passava a maior parte de seu tempo em lugares remotos, capturando a beleza do mundo selvagem. Quando recebeu a oportunidade de ir até uma pequena cabana no meio da floresta, ele não hesitou. A ideia de passar alguns dias longe da cidade e de tudo que a rodeava parecia ser o refúgio perfeito. Ele sabia que, naqueles lugares isolados, poderia se concentrar totalmente em seu trabalho, sem interrupções. Mas quando chegou à cabana, algo não parecia certo. A construção era simples, com madeira envelhecida e janelas que pareciam ter sido fechadas há anos. O vento uivava lá fora, mas a cabana permanecia silenciosa, como se estivesse em uma espécie de limbo temporal. No entanto, Lucas não se importou. Era uma oportunidade única, e ele logo se acomodou, preparando-se para os dias de trabalho que viriam. Ao cair da noite, o ambiente da cabana se tornava cada vez mais estranho. As paredes rangiam, como se estivessem respirando, e os sons da floresta pareciam mais próximos do que deveriam. Mas Lucas, focado em seu trabalho, ignorou esses pequenos detalhes. Ele não acreditava em histórias de espíritos ou maldições. Para ele, tudo não passava de imaginação fértil. No entanto, à medida que a noite avançava, ele não conseguia escapar da sensação de que algo estava observando. Ele se levantou para dar uma olhada pela janela, mas não havia nada além da escuridão da floresta. Quando ele se afastou, a porta da cabana se fechou com um estrondo. Um som que, por algum motivo, fez o coração de Lucas disparar. Ele foi até a porta, tentando abri-la, mas não conseguiu. Algo o estava mantendo ali. Naquele momento, a realidade ao seu redor começou a mudar. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que já não estava mais sozinho. Lucas tentava se acalmar. É só a mente pregando peças, pensou consigo mesmo. No entanto, o ambiente da cabana parecia cada vez mais denso. As sombras pareciam se esticar pelas paredes e o ar ficava mais quente, mais pesado. Ele se afastou da porta, sentindo uma pressão crescente em sua cabeça. Foi quando ele percebeu algo estranho. O quadro pendurado na parede, um simples retrato de uma mulher com um olhar vazio e triste. Ele não havia reparado antes, mas agora parecia que os olhos da mulher estavam fixos nele. Seus pés começaram a se mover involuntariamente em direção ao quadro, como se algo estivesse puxando-o para mais perto. A cada passo, o peso em sua mente aumentava, até que ele estava diante da pintura, com os olhos da mulher agora completamente fixos em seu rosto. Lucas sentiu um frio cortante na espinha, e ao tentar se afastar, a porta da cabana se abriu de repente. Mas ele não podia ir embora.
Algo o impedia de deixar o lugar. Ele não sabia o que era, mas sabia que não podia ficar. Mas ao virar-se para sair, algo mais o chamou: o quadro. Seus olhos estavam agora vazios. E, antes que ele pudesse reagir, algo puxou para dentro da pintura. Ele tentou gritar, mas sua voz estava presa. Era como se sua própria alma estivesse sendo consumida pela tela. A escuridão da pintura se alargava, engolindo-o por completo. Lucas sentiu sua pele esquentar, seu corpo sendo absorvido pela pintura como se ela fosse uma entidade viva. Ele tentava se libertar, mas suas mãos e pés estavam sendo esmagados pela pressão da tela. Ele não conseguia ver nada, apenas uma escuridão profunda, uma sensação de estar afundando, sem fim. Foi então que ele viu algo, uma silhueta no fundo da escuridão. A figura de uma mulher, com os mesmos olhos vazios do quadro, se aproximava dele. Cada passo parecia ecoar em sua mente, e logo ela estava diante de Lucas, com os olhos ainda fixos nele, mas agora com um sorriso frio. "Você não deveria ter vindo", ela sussurrou, sua voz cheia de uma melancolia que fazia com que o sangue de Lucas gelasse. Ele tentou gritar, mas não conseguia. A mulher levantou a mão e, ao tocá-lo, Lucas sentiu uma dor intensa, como se sua energia estivesse sendo drenada para dentro da tela. Ele estava sendo levado para aquele lugar, onde as almas perdidas eram aprisionadas eternamente. "Agora você será parte da minha coleção", disse ela, e a tela ao redor dele começou a se fechar. A última coisa que Lucas viu foi seu próprio rosto, refletido na pintura, olhando-o com uma expressão de horror. Na manhã seguinte, um grupo de caçadores passou pela cabana e encontrou tudo em silêncio. As portas estavam abertas, mas a cabana parecia estar completamente vazia. Não havia sinais de luta ou qualquer indício de que algo tivesse acontecido. Mas ao entrar, algo os fez parar. O quadro estava diferente. A mulher na pintura, que antes parecia triste e distante, agora parecia estar sorrindo, com os olhos fixos em qualquer um que se atrevesse a olhar para ela. Os caçadores tentaram sair rapidamente, mas o que ninguém soubera era que a cabana nunca havia sido apenas uma construção normal. Ela estava amaldiçoada, e aqueles que entravam nela se tornavam parte de um ciclo eterno de almas perdidas, cada uma delas presa dentro das paredes daquela pintura. A casa, agora vazia, continuava aguardando seu próximo visitante, e o quadro jamais deixaria de exigir um novo morador. O que você faria se visse diante de uma pintura como essa? Seria capaz de resistir? E, mais importante, você conseguiria sair ileso de um lugar onde o tempo se distorce e as almas são coletadas? Inscreva-se no canal, e não perca o próximo capítulo. O medo está esperando por você. A cidade de Canavieira sempre foi uma cidade tranquila, sem grandes eventos ou acontecimentos extraordinários. Suas ruas de terra e as casas simples eram um reflexo de uma vida pacata, sem muitos altos e baixos. Mas havia algo que as pessoas da cidade evitavam falar. Uma história que os mais antigos sussurravam à noite, nas rodas de conversa, e que sempre fazia com que os mais jovens se calassem, tremendo. Era a história de Vicente, um homem que, ao longo da vida, fez um pacto com um ser que ele nem imaginava o que seria, e que, após isso, nunca mais foi visto da mesma forma. Vicente era um homem comum, daqueles que todos conheciam na cidade. Trabalhava como carpinteiro, tinha uma pequena oficina e vivia com o pouco que conseguia. Sua vida era de luta constante, mas ele sempre mantinha um sorriso no rosto. Porém, o que ninguém sabia era que ele tinha uma grande ambição. Vicente queria mais. Ele queria riqueza, queria conforto, queria que sua vida fosse transformada. E esse desejo o levou até uma noite sombria, que mudaria seu destino para sempre. Dizia-se que, em certas noites de lua cheia, o velho cemitério da cidade escondia algo misterioso. Alguns diziam que ali, entre as lápides, morava um ser capaz de realizar qualquer desejo, mas que, em troca, tomaria algo valioso da pessoa que se atrevesse a fazer um pacto. As pessoas chamavam esse ser de o Homem de Preto, mas ninguém sabia seu verdadeiro nome ou origem. Ele era apenas uma lenda, uma história contada de geração em geração. Vicente, como qualquer pessoa que se sentisse frustrada com a vida, começou a se perguntar se essa lenda não seria sua única chance de mudar. Então, numa noite sem estrelas, ele se aventurou até o cemitério,
determinado a encontrar o homem de preto. Ele caminhou entre as lápides, sentindo o peso do silêncio da noite, até que, no centro do cemitério, encontrou uma árvore antiga, com raízes profundas que pareciam quase tocar o solo. E foi ali que ele o viu. O homem de preto estava encostado na árvore, com um manto escuro que parecia engolir a luz ao seu redor. Seus olhos, como carvão, brilhavam na escuridão. "Você veio", disse o ser com uma voz profunda e quase inaudível. Vicente, sem hesitar, se aproximou e, com um tom firme, disse: "Quero que você me dê tudo o que sempre desejei. Riqueza, sucesso, uma vida sem dificuldades. Quero ser alguém importante." O homem de preto observou por um momento e, então, fez um gesto com a mão. Do chão, apareceu um contrato antigo, escrito em uma língua que Vicente nunca havia visto. O homem de preto disse: "Assine, e tudo o que deseja será seu. Mas saiba que, em troca, eu tomarei o que é mais precioso para você." Vicente, tomado pela ganância, não pensou nas consequências. Ele não hesitou e assinou o contrato com sangue, sem olhar para trás. No instante em que fez isso, uma sensação estranha tomou conta dele. O homem de preto sorriu de forma enigmática e desapareceu na escuridão, deixando Vicente sozinho, mas com o sentimento de que algo muito grande estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, a vida de Vicente mudou drasticamente. Ele passou a receber encomendas de móveis de toda a cidade e até de fora dela. Seu trabalho era apreciado de uma forma que nunca imaginou. Em pouco tempo, ele construiu uma pequena fortuna, comprou uma casa grande e começou a ser reconhecido na cidade. Mas, à medida que sua riqueza aumentava, algo dentro dele também mudava. Ele começou a se distanciar das pessoas, deixando de lado amigos e familiares, concentrando-se apenas em sua própria ascensão. A cada dia, sua ambição crescia, mas também crescia uma sensação desconfortável de que ele estava perdendo algo. Foi quando ele começou a ouvir os sussurros. Vozes baixas, que pareciam vir de dentro de sua própria casa, chamando seu nome à noite. No começo, ele ignorou, mas com o tempo as vozes ficaram mais altas e mais insistentes. As paredes da sua casa começaram a render como se estivessem vivas. Vicente começou a ver sombras se movendo pela casa, sombras que não correspondiam à luz. E, mais assustador ainda, ele começou a notar que as pessoas ao seu redor, aquelas que ele mais amava, pareciam estar se afastando dele. Seus amigos e familiares pareciam envelhecer de forma acelerada, enquanto ele, por algum motivo, permanecia jovem, saudável, sem sinais do tempo. Desesperado, Vicente procurou respostas. Foi até a velha senhora da cidade, a mais velha de todos, que sabia tudo sobre as lendas e histórias da região. Ela ouviu sua história e, ao final, olhou profundamente em seus olhos e disse: "Você fez um pacto com o homem de preto, não é? Eu já vi isso acontecer antes. E o que você não sabe, Vicente, é que ele sempre cobra mais do que você pode pagar." A senhora o alertou que, a cada desejo realizado, o preço se tornaria mais alto, até que ele não tivesse mais o que oferecer. Naquela noite, Vicente foi acordado por um som estranho. Ao levantar-se, viu o homem de preto em pé diante dele, com um sorriso frio e satisfeito. O ser disse: "Agora, chegou a hora. Você tem tudo o que queria, mas não consegue mais viver com isso, não é? Não consegue mais lidar com o que conquistou." Vicente tentou recuar, mas foi tarde demais. O homem de preto colocou uma mão sobre sua cabeça, e uma dor lancinante tomou conta dele. Ele sentiu como se toda sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. "Você já não é mais o homem que foi, Vicente. Agora, você é uma sombra do que poderia ter sido." No dia seguinte, Vicente foi encontrado pela cidade, mas não era mais o mesmo. Seus olhos estavam vazios, seu corpo parecia envelhecido, e ele mal conseguia se manter em pé. As pessoas começaram a fugir dele, temendo que ele fosse amaldiçoado. As riquezas que ele havia acumulado não tinham mais valor, e ele ficou sozinho, um homem que perdeu tudo o que mais desejava, sua humanidade. Desde então, ninguém mais viu Vicente. Alguns dizem que ele ainda vaga pela cidade, sempre à noite, buscando de volta o que perdeu. Outros afirmam que ele desapareceu, tomado pela própria ganância, vagando por lugares onde ninguém ousa ir. Mas a lenda de Vicente serve como um alerta para todos. Às vezes,
a busca desenfreada por poder e riqueza pode custar algo muito mais precioso do que podemos imaginar. Na pequena vila de Rio das Almas, onde as montanhas imponentes se misturavam com o mistério das florestas, existia uma lenda que perturbava até os mais corajosos. Era uma história que, embora poucos quisessem acreditar, todos temiam. Ela falava de um homem chamado Alberto, um velho eremita que morava na beira de um rio profundo e desconhecido, onde ninguém ousava se aproximar. Sua vida era envolta em mistério, e os poucos que ainda se lembravam dele falavam com certo receio. Mas, o que ninguém sabia, era que sua história estava diretamente ligada a um pacto que, uma vez feito, nunca poderia ser desfeito. Alberto havia sido, em sua juventude, um homem comum, como qualquer outro de sua época. Cresceu em uma família humilde, trabalhando como agricultor e vivendo de maneira simples, mas cheia de sonhos. Ele tinha uma esposa chamada Helena, com quem compartilhava suas esperanças para o futuro. Juntos, eles possuíam uma pequena propriedade e viviam em paz, mas, ao mesmo tempo, enfrentavam as dificuldades da vida rural, onde a colheita poderia ser boa em um ano e arrasada no seguinte. E, como muitos antes e depois dele, Alberto também se via limitado pelos recursos escassos e pelo destino que lhe parecia intransponível. Foi numa noite de inverno, quando as dificuldades financeiras se tornaram insuportáveis, que Alberto ouviu a voz que mudaria sua vida para sempre. Ele estava sentado à beira do rio, perdido em seus próprios pensamentos, quando uma figura estranha se aproximou. Era um homem alto, de rosto encoberto, com uma capa escura que parecia se misturar com a noite. Ele falava com um tom suave, mas com uma força que Alberto não conseguia compreender. "Vejo que você está em busca de algo mais, algo que pode transformar sua vida", disse o estranho, com uma voz calma, mas que parecia penetrar na alma de Alberto. "Eu posso lhe dar o que você deseja. Riqueza, sucesso, o controle de seu destino. Tudo isso estará ao seu alcance. Mas, em troca, você deverá me dar aquilo que mais ama." Alberto, em seu desespero, não pensou duas vezes. Ele não duvidou. A vida de dificuldades havia corroído suas esperanças, e a promessa de uma vida sem limitações o seduziu. "Eu aceito", foi o que ele disse, sem hesitar. O estranho, com um sorriso frio, entregou-lhe um contrato antigo, escrito em uma língua estranha e incompreensível. Alberto, movido pelo desespero, pegou uma faca e cortou o dedo, assinando com seu próprio sangue. Naquele instante, o homem de capa se afastou, desaparecendo nas sombras da noite. E, com a assinatura, o destino de Alberto foi selado. Nos dias seguintes, a vida de Alberto mudou de maneira impressionante. As colheitas começaram a prosperar de forma milagrosa. O rio, que antes parecia impiedoso, agora trazia peixes abundantes e até mesmo metais preciosos, que Alberto nunca imaginou encontrar. Ele rapidamente tornou-se o homem mais rico da região, sua fazenda prosperava, e ele conquistava a admiração de todos. Sua esposa, Helena, também percebeu a mudança em Alberto. Ele estava mais enérgico, mais confiante, e parecia viver uma vida sem limites. Mas algo estava começando a mudar, algo que ele não podia controlar. Com o passar dos meses, Alberto começou a perceber uma estranha sensação de vazio. Ele passava noites em claro, sentindo como se estivesse sendo observado. Sua mente se tornava cada vez mais turvada com pensamentos obsessivos, e aos poucos, ele foi se afastando de Helena, que começou a perceber o comportamento estranho de seu marido. No começo, ele dizia que eram apenas os efeitos do estresse, mas logo ficou claro que algo mais estava acontecendo. A conexão entre eles foi se rompendo, e Alberto começou a se isolar cada vez mais. Em uma noite especialmente silenciosa, enquanto ele caminhava pelas margens do rio que lhe havia dado a riqueza, o estranho apareceu novamente. Ele estava lá, com o rosto coberto, mas com os olhos brilhando em um tom vermelho intenso. "Você tem tudo o que queria, Alberto", disse o homem, com um sorriso frio. "Mas o preço foi pago. Agora, é hora de tomar o que é meu." Alberto tentou resistir, mas o peso da palavra meu parecia prender sua alma. Ele olhou para o rio, que agora estava calmo, refletindo a luz da lua. E ali, diante dele, surgiram figuras sombrias, espectros que pareciam ter sido extraídos de sua própria mente. Eles o cercaram, e ele sentiu que não tinha mais para onde fugir.
Ele havia perdido sua humanidade, sua essência, em troca de riqueza e poder. Helena, a mulher que ele amava, já não o reconhecia mais. Ele agora estava completamente vazio, como se sua alma tivesse sido drenada. O homem de capa se aproximou de Alberto e, com um gesto, fez com que ele olhasse para o rio. O reflexo que Alberto viu não era mais o dele, mas uma versão distorcida, uma sombra de quem ele havia sido. Ele gritou, tentando se libertar daquilo, mas era tarde demais. O pacto estava cumprido, e o preço que ele pagará era sua própria alma. Em um último suspiro, Alberto sentiu uma onda de dor e desespero que o consumiu. Seu corpo ficou pálido, sua respiração cessou, e ele desapareceu no abismo do rio, levado pelas águas escuras. A história de Alberto tornou-se uma lenda temida na região. Muitos dizem que, se alguém ousar se aproximar do rio durante a noite, pode ouvir o eco de sua voz, desesperada, gritando por ajuda. Outros afirmam que, em noites de lua cheia, podem ver figuras sombrias emergindo das águas, aquelas que Alberto chamou de suas, mas que agora pertencem ao homem de capa. A moral da história de Alberto é clara. A busca incessante por riqueza e poder, quando alimentada pela desesperança e pela ganância, pode levar à perda do que há de mais precioso em uma pessoa, sua própria alma. O pacto com o desconhecido sempre cobra um preço, e, muitas vezes, esse preço é mais alto do que se pode imaginar. Em um pequeno vilarejo, isolado entre as montanhas, onde as névoas densas e a umidade constante dominavam o cenário, havia uma casa abandonada. A casa, coberta de musgo e com suas janelas quebradas, era conhecida por todos os moradores, mas poucos ousavam se aproximar. Diziam que aquela casa guardava um segredo sombrio, algo que ninguém deveria descobrir. Mas, como costuma acontecer em vilarejos pequenos, a curiosidade e os rumores começaram a chamar a atenção de um jovem chamado Lucas. Lucas era um rapaz destemido, com uma curiosidade que o tornava conhecido entre os mais velhos do vilarejo. Enquanto todos os outros evitavam falar sobre a casa, ele não conseguia se livrar da sensação de que havia algo ali que precisava ser descoberto. Um dia, após ouvir os sussurros de algumas pessoas mais velhas sobre a história da casa, ele decidiu que não poderia mais ignorar o mistério. Armado apenas com sua coragem, ele se aventurou até a casa, na esperança de entender o que de fato acontecerá ali. A casa ficava no final de um caminho sinuoso, longe das áreas mais habitadas do vilarejo. Quando Lucas chegou à entrada, o ar parecia mais frio, e uma sensação estranha se instalou em sua garganta, como se algo estivesse observando. Ele respirou fundo e, com a mão trêmula, empurrou a porta que rangia ao se abrir. A poeira cobria o chão e as teias de aranha pendiam das vigas do teto, como se o tempo tivesse parado ali dentro. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos próprios passos de Lucas ecoando pelo corredor escuro. A história da casa estava entrelaçada com a de um antigo morador, um homem chamado Alfredo. Alfredo, um homem de aparência imponente e comportamento reservado, tinha vindo para o vilarejo há muitos anos, quando ainda era jovem. Ele se casou com uma mulher chamada Clara, que logo se tornou a dona do coração dos moradores, com sua beleza e simpatia. Juntos, Alfredo e Clara construíram a casa que agora estava abandonada. No começo, todos viam o casal como a representação de um amor perfeito, mas, com o passar do tempo, algo estranho aconteceu. Clara, que antes era radiante, passou a se mostrar cada vez mais pálida e silenciosa. Os boatos começaram a surgir. Alguns diziam que Alfredo estava escondendo algo, outros afirmavam que a casa tinha algo de sobrenatural. A verdade, no entanto, era ainda mais sombria do que qualquer história inventada. Alfredo, desesperado para manter a sua esposa saudável e bela, foi em busca de um poder antigo, algo que ele acreditava ser a chave para reverter a saúde decaída de Clara. Ele encontrou um homem misterioso que lhe ofereceu um pacto. O homem lhe prometeu que, em troca de sua alma, Clara ficaria curada e viveria para sempre jovem e linda. Alfredo, seduzido pela ideia de salvar sua esposa, não hesitou. Assinou o pacto, sem saber que estava selando o destino trágico de ambos. Nos dias seguintes, Clara parecia revigorada. Sua pele voltou a brilhar, seus olhos ganharam vida novamente, e ela parecia ter retornado à mulher que Alfredo havia conhecido e amado. Mas, à medida que o tempo passava, Clara começou a se tornar cada vez mais estranha. Ela se isolava da comunidade e passava horas em silêncio,
olhando para o vazio. Quando Alfredo tentou perguntar o que estava acontecendo, ela simplesmente se calava, como se tivesse perdido a capacidade de falar. As noites passaram a ser ainda mais estranhas. Clara se levantava durante a madrugada, caminhava pela casa de forma sonâmbula, e seu olhar parecia vazio e distante. Foi quando as crianças da aldeia começaram a falar sobre Clara. Elas diziam ter visto sua figura esquelética à noite, caminhando pelo vilarejo como uma sombra. Elas falavam de uma mulher que, ao olhar, dava um frio gélido e que, quando passava, o ar se tornava denso e pesado. Os moradores começaram a temer que Clara estivesse amaldiçoada, e que Alfredo, com seu pacto, havia libertado algo muito mais sombrio do que ele imaginava. Aos poucos, Clara desapareceu da vida do vilarejo, e Alfredo também foi visto com menos frequência. A casa, que antes era uma fonte de alegria e amor, tornou-se um local evitado, um símbolo do terror que assombrava todos que se atreviam a lembrar de seu passado. Muitos diziam que Alfredo se entregará ao desespero e que ele tinha sumido sem deixar vestígios. Mas ninguém sabia ao certo o que acontecerá. O que se sabia era que Clara nunca mais foi vista, e que Alfredo havia feito o pior erro de sua vida ao tentar desafiar o destino. Quando Lucas, o jovem curioso, adentrou a casa, sentiu a presença de algo estranho. O ar estava carregado, e ele sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Ele subiu as escadas, que rangiam sob seus pés, até o quarto onde Clara e Alfredo haviam morado. O quarto estava em completo abandono, com móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. Mas o que chamou a atenção de Lucas foi uma velha caixa de madeira, que estava trancada e deixada em cima de uma mesa. Ao se aproximar, ele sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Ele abriu a caixa e, dentro dela, encontrou um diário antigo, com páginas desgastadas pelo tempo. As palavras escritas no diário de Alfredo revelaram a verdadeira história. Alfredo, no último momento de sanidade antes de desaparecer, escreveu sobre o pacto que fizera. Ele confessou que, ao longo dos anos, percebeu que Clara não estava mais viva. Ela havia se transformado em algo diferente, uma entidade amaldiçoada que ele não conseguia controlar. Ela o havia seduzido com sua aparência jovem, mas sua verdadeira natureza era terrível. Ela não era mais humana, mas uma criatura alimentada pelo pacto, e Alfredo, ao tentar desfazê-lo, havia sido consumido pela própria escolha. Lucas, ao terminar de ler as últimas palavras de Alfredo, sentiu um peso imenso. As palavras revelaram que o pacto de Alfredo não tinha apenas afetado sua vida e a de Clara, mas também estava ligado à própria casa. A casa agora estava marcada, e qualquer um que entrasse nela poderia se tornar vítima do mesmo destino. Assim, quando Lucas fechou o diário, algo parecia se mexer nas sombras da casa. O ar ficou ainda mais frio, e o silêncio foi interrompido por um som baixo, quase um suspiro, vindo de algum lugar profundo dentro da casa. No dia seguinte, Lucas nunca mais foi visto. Alguns moradores juram que ouviram os sussurros vindos da casa abandonada, mas, quando decidiram investigar, a casa estava vazia, como se o tempo tivesse engolido o jovem. Até hoje, ninguém se atreve a entrar na casa de Alfredo e Clara. O pacto ainda ecoa nas paredes, e a lenda da casa amaldiçoada continua a assustar todos aqueles que se lembram da história. Em um pequeno vilarejo, isolado entre as montanhas, onde as névoas densas e a umidade constante dominavam o cenário, havia uma casa abandonada. A casa, coberta de musgo e com suas janelas quebradas, era conhecida por todos os moradores, mas poucos ousavam se aproximar. Diziam que aquela casa guardava um segredo sombrio, algo que ninguém deveria descobrir. Mas, como costuma acontecer em vilarejos pequenos, a curiosidade e os rumores começaram a chamar a atenção de um jovem chamado Lucas. Lucas era um rapaz destemido, com uma curiosidade que o tornava conhecido entre os mais velhos do vilarejo. Enquanto todos os outros evitavam falar sobre a casa, ele não conseguia se livrar da sensação de que havia algo ali que precisava ser descoberto. Um dia, após ouvir os sussurros de algumas pessoas mais velhas sobre a história da casa, ele decidiu que não poderia mais ignorar o mistério. Armado apenas com sua coragem, ele se aventurou até a casa, na esperança de entender o que de fato acontecerá ali. A casa ficava no final de um caminho sinuoso, longe das áreas mais habitadas do vilarejo. Quando Lucas chegou à entrada, o ar parecia mais frio,
e uma sensação estranha se instalou em sua garganta, como se algo estivesse observando-o. Ele respirou fundo e, com a mão trêmula, empurrou a porta que rangia ao se abrir. A poeira cobria o chão e as teias de aranha pendiam das vigas do teto, como se o tempo tivesse parado ali dentro. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos próprios passos de Lucas ecoando pelo corredor escuro. A história da casa estava entrelaçada com a de um antigo morador, um homem chamado Alfredo. Alfredo, um homem de aparência imponente e comportamento reservado, tinha vindo para o vilarejo há muitos anos, quando ainda era jovem. Ele se casou com uma mulher chamada Clara, que logo se tornou a dona do coração dos moradores, com sua beleza e simpatia. Juntos, Alfredo e Clara construíram a casa que agora estava abandonada. No começo, todos viam o casal como a representação de um amor perfeito, mas, com o passar do tempo, algo estranho aconteceu. Clara, que antes era radiante, passou a se mostrar cada vez mais pálida e silenciosa. Os boatos começaram a surgir. Alguns diziam que Alfredo estava escondendo algo, outros afirmavam que a casa tinha algo de sobrenatural. A verdade, no entanto, era ainda mais sombria do que qualquer história inventada. Alfredo, desesperado para manter a sua esposa saudável e bela, foi em busca de um poder antigo, algo que ele acreditava ser a chave para reverter a saúde decaída de Clara. Ele encontrou um homem misterioso que lhe ofereceu um pacto. O homem lhe prometeu que, em troca de sua alma, Clara ficaria curada e viveria para sempre jovem e linda. Alfredo, seduzido pela ideia de salvar sua esposa, não hesitou. Assinou o pacto, sem saber que estava selando o destino trágico de ambos. Nos dias seguintes, Clara parecia revigorada. Sua pele voltou a brilhar, seus olhos ganharam vida novamente, e ela parecia ter retornado à mulher que Alfredo havia conhecido e amado. Mas, à medida que o tempo passava, Clara começou a se tornar cada vez mais estranha. Ela se isolava da comunidade e passava horas em silêncio, olhando para o vazio. Quando Alfredo tentou perguntar o que estava acontecendo, ela simplesmente se calava, como se tivesse perdido a capacidade de falar. As noites passaram a ser ainda mais estranhas. Clara se levantava durante a madrugada, caminhava pela casa de forma sonâmbula, e seu olhar parecia vazio e distante. Foi quando as crianças da aldeia começaram a falar sobre Clara. Elas diziam ter visto sua figura esquelética à noite, caminhando pelo vilarejo como uma sombra. Elas falavam de uma mulher que, ao olhar, dava um frio gélido e que, quando passava, o ar se tornava denso e pesado. Os moradores começaram a temer que Clara estivesse amaldiçoada, e que Alfredo, com seu pacto, havia libertado algo muito mais sombrio do que ele imaginava. Aos poucos, Clara desapareceu da vida do vilarejo, e Alfredo também foi visto com menos frequência. A casa, que antes era uma fonte de alegria e amor, tornou-se um local evitado, um símbolo do terror que assombrava todos que se atreviam a lembrar de seu passado. Muitos diziam que Alfredo se entregará ao desespero e que ele tinha sumido sem deixar vestígios. Mas ninguém sabia ao certo o que acontecerá. O que se sabia era que Clara nunca mais foi vista, e que Alfredo havia feito o pior erro de sua vida ao tentar desafiar o destino. Quando Lucas, o jovem curioso, adentrou a casa, sentiu a presença de algo estranho. O ar estava carregado, e ele sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Ele subiu as escadas, que rangiam sob seus pés, até o quarto onde Clara e Alfredo haviam morado. O quarto estava em completo abandono, com móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. Mas o que chamou a atenção de Lucas foi uma velha caixa de madeira, que estava trancada e deixada em cima de uma mesa. Ao se aproximar, ele sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Ele abriu a caixa e, dentro dela, encontrou um diário antigo, com páginas desgastadas pelo tempo. As palavras escritas no diário de Alfredo revelaram a verdadeira história. Alfredo, no último momento de sanidade antes de desaparecer, escreveu sobre o pacto que fizera. Ele confessou que, ao longo dos anos, percebeu que Clara não estava mais viva. Ela havia se transformado em algo diferente, uma entidade amaldiçoada que ele não conseguia controlar. Ela o havia seduzido com sua aparência jovem, mas sua verdadeira natureza era terrível. Ela não era mais humana, mas uma criatura alimentada pelo pacto, e Alfredo, ao tentar desfazê-lo, havia sido consumido pela própria escolha. Lucas, ao terminar de ler as últimas palavras de Alfredo, sentiu um peso imenso.
As palavras revelaram que o pacto de Alfredo não tinha apenas afetado sua vida e a de Clara, mas também estava ligado à própria casa. A casa agora estava marcada, e qualquer um que entrasse nela poderia se tornar vítima do mesmo destino. Assim, quando Lucas fechou o diário, algo parecia se mexer nas sombras da casa. O ar ficou ainda mais frio, e o silêncio foi interrompido por um som baixo, quase um suspiro, vindo de algum lugar profundo dentro da casa. No dia seguinte, Lucas nunca mais foi visto. Alguns moradores juram que ouviram os sussurros vindos da casa abandonada, mas, quando decidiram investigar, a casa estava vazia, como se o tempo tivesse engolido o jovem. Até hoje, ninguém se atreve a entrar na casa de Alfredo e Clara. O pacto ainda ecoa nas paredes, e a lenda da casa amaldiçoada continua a assustar todos aqueles que se lembram da história.